Amém? Atos 4:36 diz: Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. Passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto a seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Amém. Desça. Aqui, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, estamos falando do tempo da graça, né? Mas estamos falando de um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Deus, diz na Escritura, Ele dá o fôlego da vida e Ele tira o fôlego da vida. É Ele que opera, e operando Deus, quem impedirá? Nós vemos essas situações, depois vamos contemplar uma outra, que as pessoas ficam assim, confusas, sem se sintonizarem com a verdade. Um homem lá, de Chipre, levita, Barnabé, foi lá e vendeu a sua propriedade e levou para a igreja que Pedro representava. Alguém mandou ele fazer isso? Não. Existia algum mandamento que dizia para ele fazer isso? Não. Ele quis fazer isso. Chegou lá, foi e fez, está feito, acabou, virou as costas e foi embora. Ananias, com sua esposa Safira, resolveram fazer o mesmo. Porém, resolveram fazer para aparecer. Para Pedro e para todos os demais. Fizeram um concerto, vamos mentir, vamos vender por 1.000, vamos dizer que vendemos por 500, um exemplo. Aqui não está especificando valores. Mas foi isso que eles fizeram, retiveram parte. E chegaram lá e entregaram aquilo como se fosse tudo. Mentindo para o líder da igreja então. Jesus disse: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Quem mente para um líder levantado por Cristo, também está tentando mentir para o próprio Cristo. Isso aí não resta dúvida, porque quando Paulo está perseguindo a igreja antes da sua conversão, Jesus se manifesta para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Demonstrando que ele estava na vida, nos passos daqueles discípulos. Esta é a realidade. Nós vimos Miriam, tinha lá as suas razões e falou contra Moisés. Essas coisas nós vemos abundantemente na Bíblia, só ler um pouquinho. Mas a questão, Ananias e Safira mentem para Pedro e ele diz assim: vocês estão mentindo para mim? Não mentiste aos homens, mentistes a Deus. Na mesma hora o homem expirou, faleceu, e pegaram ele e foram sepultá-lo. Vem a sua esposa, confirma a mentira,
Pedro diz assim: ah é? Então tu está no mesmo caminho, tá aí, ó, esses aí sepultaram teu marido, vão levar você também. Na mesma hora a mulher cai morta. Estamos falando de que tempo? Tempo da graça, do favor imerecido de Deus, mas estamos falando de um Deus que é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E as pessoas às vezes se escandalizam quando nós pregamos algumas coisas mais duras. Ah não, hoje os tempos mudaram. Mudaram mesmo? Para eu dizer que os tempos mudaram, eu tenho que dizer que Deus mudou. E pelo que eu vejo, Ele não mudou. Ele continua sendo o juiz de toda a terra. Ele continua dizendo lá em Apocalipse, lembra? Os mentirosos, não era isso que Ananias e Safira eram? Mentirosos? E tem mais, essa morte aí deles natural pode não significar nada. O destino deles é incerto. Será que foram salvos? Será que não foram? Vamos deixar isso para Deus julgar, mas que é questionável, é questionável. Porque não mentiram. Não estavam mentindo para a igreja. Quem mente para a igreja, que é a organização divina, não mente para o próprio Deus. É incerto o destino deles. Por quê? Por causa de dinheiro. Aí Pedro está dizendo: vem cá, alguém pediu alguma coisa para você? A propriedade não era tua? Quem te pediu para vender? Ninguém, não foi você que decidiu vender? Não estava em teu poder? Se você não quisesse dar nada aqui, não estava tudo contigo? Ninguém te pediu nada, agora você vem aqui mentir? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Às vezes, irmãos, tem pessoas que acompanham a obra de Deus, como Ananias e Safira. Eles poderiam negar os fatos? Não. Pedro já tinha ressuscitado alguns. Quem ousaria dizer que Deus não estava na vida de Pedro? Com todos aqueles sinais, prodígios e maravilhas. Os enfermos eram colocados na beira do caminho para Pedro só passar perto deles e a cura acontecia. E os milagres aconteciam. Quem, vendo tudo aquilo, poderia questionar? Houve conversão de Ananias e Safira? Não. Quando nós nos convertemos, deixamos de ser mentirosos. Não houve conversão. Mas que eles se convenceram de que o poder estava ali na vida de Pedro, isso eles se convenceram. Mas o seu convencimento não era conversão, não foi o bastante para que eles herdassem a glória de Deus e vissem a mão de Deus a seu favor. Então, a obra de Deus em todo tempo sempre foi assim. Lembra que Jesus deixou uma palavra que diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, está distante de mim. Eles vêm aqui, Senhor, Senhor, mas não adianta de nada. E Jesus já falou, naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, honrando com os lábios. Senhor, Senhor. Isso é honrar com os lábios. Em teu nome fizemos isso, aquilo, aquilo outro. Ele falou assim: não, o coração de vocês nunca esteve em mim. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mentira é iniquidade, é pecado. Então, Ananias e Safira não poderiam negar todo aquele movimento tremendo. Porém, eles se converteram? Não. Infelizmente, irmãos, as igrejas por aí estão cheias de pessoas convencidas e não convertidas. Convencidas e não convertidas. Por isso que a nossa grande luta, o nosso grito, irmão, vai para a intimidade do teu quarto. Vai ter experiência com esse Deus. Vai lá e diz assim: Jesus, me dá uma experiência de arrebatamento, para acabar logo com todos os meus conceitos, os meus achismos, e eu contemplar a magnificência do Senhor face a face, para que todos os meus ideais caiam por terra, e eu realmente seja um servo. Tem que ir para lá, irmão. Experiência de arrebatamento, experiência de confronto com o diabo, experiência de cura, milagres, maravilhas. Você tem que ter essas experiências, para que você possa dizer: eu trago em mim as marcas de Jesus Cristo. Muitas pessoas se convencem, mas não se convertem. Lembra de Judas? Estava plenamente convencido. Não estava lá no meio dos discípulos. Estava lá Judas.
Jesus enviou-os, ide pelas cidades, curar os enfermos, expulsar os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Daqui a pouco voltaram eles: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Lá estava Judas no meio, curando enfermos, expulsando demônios. Ele se convenceu de uma situação, mas ele se converteu a ela? Não. Se ele tivesse se convertido, ele jamais negaria Cristo. Ele estava convencido, ele parecia um discípulo, mas não era um discípulo. Aqui em Atos capítulo 8, a partir do verso 9, diz: estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens quanto mulheres. Creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Ele não estava com consciência real das coisas que estavam acontecendo. Filipe, quando desceu em Samaria, meu irmão, tacou fogo naquela cidade de uma maneira descomunal. Filipe era considerado um diácono da igreja lá, primitiva. Um diácono é alguém que ajuda no serviço do ministério. Não é título que engrandece. O único título que engrandece é o de servo. Esse engrandece. E ali está Filipe. Os feiticeiros trazem seus livros para a cidade para serem queimados. Esse homem mágico ficou impressionado, ficou atônito, ficou fora de si. Mas ele se converteu. Olha o verso 18. E Simão, vendo que pela imposição, esse mesmo Simão, vendo que pela imposição dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Com a palavra de Pedro, parece que ele dá uma acordada, O teu caminho é de morte. Mas até então, o que acontece com esse homem? Ele também está atônito. Meu irmão, assim tem sido as pessoas muitas vezes. Elas estão contemplando coisas, mas na verdade elas não fazem parte dessas coisas. Elas estão no meio, mas não fazem parte do meio. Não tem a comunhão. Era Judas. Então o que nós precisamos? Realmente entrar no nosso quarto e rasgar o nosso coração, para realmente sermos servos, não iludidos. Ah, que poder, que Bíblia, que coisa maravilhosa. Não, eu tenho que ser participante, não ouvinte desapercebido, com palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu estava esses dias ali na rádio falando sobre isso, que muita gente liga para mim à noite, depois que a rádio já fechou, sábado, domingo, e vem me dar parabéns. Dizer: pastor, que coragem. Meu irmão, isso é inútil. Isso não interessa que eu olhe para Jesus e diga assim: poxa, Jesus foi um homem de coragem.
Pedro foi um homem de coragem, e eu ficar de fora, contemplando a coragem daqueles que são revestidos do poder de Deus, eu tenho que olhar aquilo e dizer assim, vou sair daqui, vou para o meio também, mas vou me converter a isso. Se ele está com aquele poder, ora, Deus não faz acepção de pessoas, eu tenho que pagar o preço e ir lá buscar esse poder também. Jesus Cristo mexeu na posição dos poderosos, por quê? Porque ele julgou necessário rasgar o verbo na verdade, chamar os fariseus e etc. de hipócritas, dizer que coava um mosquito e engolia um camelo, mostrar que eles queriam apresentação, aumentavam os filactérios das suas vestes, etc. Jesus rasgou o verbo, escribas, fariseus, vocês são hipócritas, vocês transformam a pessoa em filhos do inferno, pior do que vocês. Eu vou dizer que coragem, e eu fui chamado para quê? Eu dizia no fechamento da rádio esses dias, não adianta ligar para mim e dizer que coragem, eu quero saber cadê a tua coragem. Não adianta ficar contemplando as coisas, ficar atônito. Tem gente que vem aqui, meu irmão, só porque não pode negar o poder de Deus nesse lugar. Teve uma pessoa que veio aqui com uma criança, já tinha rodado tudo que é médico, já tinha ido para tudo que é canto, já tinha ido em tudo que é igreja, já tinha ido em tudo que era pastor. Veio aqui numa escola dominical, saiu resolvido o problema. Aí depois de vez em quando vem fazer uma visita aqui. Não, está cortada, está fora do reino. Igreja não é lugar para você fazer visita. Igreja é lugar para você se revestir do poder, vestir a camisa do evangelho. Ou você é ou você não é. Telespectador nessa obra não faz parte. Não existe esse chamado para ser um telespectador. Você tem que ser participante, tem que se envolver. Por isso eu digo, vai lá no teu quarto, meu irmão, dobra lá os teus joelhos, rasga esse céu sobre a tua cabeça, deixa Deus derramar unção, ordenar os anjos a teu respeito, vim com cálice colher tuas lágrimas, vim com manto te revestir, vim com a unção te cobrir. Você precisa ser homem e mulher de Deus realmente. Não olhe para esse lugar dizendo, eu vou lá na igreja. Não, lá eles têm a palavra, que nem pessoas que já saíram daqui e depois voltaram. Não, pastor, não tem jeito. Se aborreceram aqui, né? Tem gente que se aborrece comigo também, não dá para agradar todo mundo. Eu entendo isso. Eu entendo, claro que eu entendo. Né? Nem eu tento agradar todo mundo. Só tento agradar um, que é Jesus. Quem estiver satisfeito com isso, muito que bem. Quem não tiver, o que eu posso fazer? É Ele que eu tenho que agradar? Não é Ele que você tem que agradar? Quem te dá saúde? Quem te dá poder? Quem te dá as vestes? Então, meu irmão, assim como é contigo, é comigo. Não dá para nós nos agradarmos uns aos outros sempre. Temos que agradar a Ele. Então, às vezes as pessoas saem daqui aborrecidas, dão sua volta pelo mundo, aí depois volta. É, pastor, eu vi que só aqui mesmo que tem a palavra. E daí que só aqui que tem a palavra? Paga o preço. Né? Chego na rua, às vezes, pessoas, poxa, eu ouvi aquela pregação no dia tal, falando, não sei que pregação é, são tudo gravações, tem centenas de pregações lá. Não, você falou isso, falou aquilo outro, é verdade mesmo. Ah, é verdade, mas e você vai falar quando? Eu falei a verdade, e você vai ficar me ouvindo falar a verdade? Quando é que você vai se levantar e falar a verdade? Vai ficar que nem Ananias e Safira, vamos aqui, tremendo, vamos fazer também. Não tinham vestido a camisa, amém? Vai ficar que nem o mágico aqui, Simão Mágico. Não dá para negar, eu estou vendo, que isso, o demônio saiu, o enfermo ficou curado, os bruxos, os feiticeiros queimando seus livros, que coisa tremenda, pessoas falando língua estranha, batizada no Espírito Santo. Eu vou comprar isso aí. Quanto é, Pedro? Toma dinheiro aqui, eu quero isso também. Não havia entendido a obra, que é a graça de Deus que nos chama a coisas tremendas e poderosas. Queria comprar, Pedro falou assim, teu dinheiro seja para a tua perdição, ou seja, está no mundo natural. O poder de Deus se manifesta por graça, favor
imerecido. Então ele está acompanhou Filipe está fazendo a obra, ele está acompanhando Filipe, ele está colado no pé de Filipe, para onde Filipe ia, lá ia ele. Depois Pedro soube que o evangelho tinha chegado a Samaria, foi lá para confirmar a doutrina com aqueles que tinham se convertido. Quando chega lá, encontra esse homem, um mágico, e parecia que ele tinha entendido a obra, estava colado no pé do Filipe. Tinha entendido? Não tinha entendido nada. Como é que alguém tenta comprar os dons espirituais com dinheiro? Está dinheiro aqui, ó. Me dá também esse poder. Como? Não tinha entendido nada. Recebeu essa palavra de Pedro: eu vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Tomara que a súplica dele realmente tenha sido uma verdade, né? Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tomara que isso tenha sido uma realidade na vida dele. Mas, irmãos, não adianta olhar as coisas de longe. Lembra quando Pedro tentou olhar de longe? Só se angustiou, foi negando, estava distante. Jesus crucificado, ele foi olhar de longe, contemplar a situação. Cada coisa que acontecia, ele era obrigado a negar, e foi se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando. Veste de uma vez a camisa do evangelho. Alguma coisa nós não pregarmos aqui, você não vai entender? Claro, é normal. Mas até quando você não vai entender? Chega uma hora que o normal passa a ser anormal. Quantas pessoas escandalizadas, a gente sabe e entende, mas até quando? Quando falamos, a igreja tal não é mais igreja, Deus não está naquele negócio. Pessoas dizem, não, ele acha que eles são o único certinho. Nós não somos certinho. Certinho é a Bíblia é certinho. Eu não aposto a minha vida em mim mesmo, eu aposto a minha vida em Cristo, na Bíblia. Aqui não pregamos denominação, mas pregamos que você tem que receber de Deus a revelação. Não adianta ficar contemplando coragem e valentia dos outros. Você é um homem, uma mulher chamado por Deus, tem coragem e valentia dentro de você. Deixa Deus mexer e botar para fora. Não fica de braços cruzados, não. Deus quer contar, e a gente às vezes fica dizendo, até quando, Deus? Porque passa ano, entra ano, sai ano, as coisas vão galopando, a obra vai acontecendo. Às vezes nós vemos pessoas mal chegarem na igreja e Deus começar a levantar para a obra, e outros mais antigos parecem que estão vendo o trem passar. Não pode não, irmão, não pode não. Entra lá no teu quarto e pede a Deus a direção. Certamente o primeiro passo é você crescer na graça e no conhecimento da Escritura. Esse é o primeiro passo, e nós temos suado a camisa aqui para você aí crescer nesse conhecimento. Nós escrevemos estudos e damos na mão de vocês, nós gravamos CD e distribuímos na mão, nós temos as horas de escola dominical, nós temos o seminário, o nosso trabalho é este. Então, irmão, tome cuidado para você não ser um telespectador. Olhar para as coisas de Deus e dizer, que bonito, que legal, que engraçado, que poder. Não, você não é um telespectador. Uma vez eu passava numa janela de um lugar e eu vi um homem pregando. E quando eu vi aquele homem pregando, eu disse, meu Deus, que coisa! Eu não quero ficar só olhando, não. Eu quero aquilo, Jesus. Aquilo lá que aquele homem está tendo nessa hora, eu quero aquilo. Outra vez eu vi um homem pregando pela televisão, numa fita que colocaram para mim assistir, uma pregação de 1h30, que o homem não parava de falar o tempo todo, pregava, a Bíblia saía de dentro daquele homem. Quando o homem se movia, era um poder de Deus tremendo, uma coisa descomunal. Eu olhei para aquilo e falei, Jesus, eu quero aquilo. Entende, meu irmão? E Deus te traça pelos caminhos em que você vai ter que pagar o preço, mas vai receber.
Ele quer dar. Pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á, clama a mim e responder-te-ei. Você conhece essas coisas? Então vamos botar em prática. Vamos botar em prática. Para com essa história de carochinha, essa fantasia. Pedro foi um homem de Deus. Enquanto você ficar dizendo que Pedro foi um homem de Deus, Pedro foi um homem de Deus, Paulo, Tiago, João Batista, eles foram homens de Deus. Enquanto você ficar que nem uma criança, olhando para a vida desses homens como se olha para uma televisão, a sua vida vai ser sempre um nada, irmão. Você tem que tomar atitude. Se Pedro foi um homem de Deus, onde está Pedro? Pedro está debaixo de 7 palmos, eu é que estou sobre a terra agora. Entende? Não temos que ficar acompanhando a obra, né, social. No domingo eu vou na igreja, por quê? Porque eu não tenho o que fazer? Eu tenho que ir na igreja quando eu tiver o que fazer, quando eu quiser pagar o preço. A igreja é o primeiro plano, é amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Como é que está a sua Bíblia? Está empoeirada? Como é que está as suas palavras diante de Deus? São conhecidas? Tem que tomar atitude, irmão. Eu já falei que mulher de Deus não foi feita para ficar no tanque, na cozinha, não foi não. Mulher de Deus tem algo mais na sua vida. Não adianta ficar contemplando. A irmã é uma bênção. E a outra é o quê? O irmão é uma bênção. E o outro é o quê? A seara é grande. Poucos são os obreiros. É tempo de acordar, né? Não, mas eu já tenho 50 anos, eu já tenho 60, eu já tenho 70 anos. Isso é para os jovens. Então morre de vez. Não quer ser usado por Deus por quê? Porque tem 70 anos? Deus é inútil que não pode te usar com 70, com 80? Por que Moisés partiu com 120 com o fôlego de um menino? Você está no reino de Deus? É para demonstrar serviço todos os dias da sua vida. Quando você não servir mais, ou Deus encerrar o propósito contigo, Ele te arranca dessa terra. Ou para que você quer viver se não é para servir a Cristo? Será que você ainda tem prazer nesse mundo? Será que ainda tem alguma coisa nesse mundo que te atrai? Que nem alguns pastores ridículos por aí, que se aposentam, depois vão apodrecer em cima de um fundo de rede. Para mim é apodrecer. Se você está nessa terra, Deus quer contar com a sua vida. Mas irmãos, é assim. Não vai ser que nem um Ananias e Safira, não vai ser que nem um Simão mágico, em que vai ficar impressionado com a obra, né? A gente chega, demônio, sai em nome de Jesus. Ele vai sair, você vai dizer assim, puxa, legal. Legal não, esse é o chamado também para a sua vida. Assuma ele. Não está acontecendo ainda? Vai entrar no seu quarto, tem que acontecer. Deus quer contar contigo. Nós já chegamos em lugares, já contamos, criança endemoniada lá no hospital, e eu cheguei naquele lugar e eu fui logo falando para o pai que estava lá desesperado. Falei, olha, não me interessa quantos pastores já estiveram aqui. Isso não me interessa. Não me interessa quantas pessoas já oraram nesse lugar. Eu sei que o Deus que eu sirvo, eu faço uma oração agora aqui, era à noite, e amanhã você estará com a sua filha na sua casa. Assim foi. Assim foi. Assim Deus nos honrou. Entende, irmão? O que Deus tem com a sua vida? Não é um telespectador. Amém? Aqui não tem sessão do descarrego. Não servimos a Satanás. Aqui não servimos a Satanás. Aqui não tem sessão do descarrego, nem banho do descarrego, nem distribuição de objetos ungidos. Aqui não servimos ao diabo. Eles servem, nós não, né? Que nem as pessoas dizem assim, hoje é dia do culto, eu vou lá para fazer um descarrego. Isso é lá, porque eles servem ao diabo. Aqui não se vem para fazer um descarrego. Aqui se vem para se vestir e revestir do sangue de Jesus Cristo e permanecer coberto neste sangue. Este é o chamado de Deus na sua vida. Está vendo as suas mãos? Olha para as suas mãos, meu irmão. Você sabia que essas mãos farão sinais e prodígios? Olha para a sua boca.
Você sabia que a sua boca é uma fonte de libertação que não encontrará fronteiras nem barreiras? Você sabia disso? Você sabia que a sua mente é um depósito poderoso do Espírito Santo para desfazer as obras do diabo? Quebrar o dardo inflamado do maligno, quebrar o laço do passarinheiro, queimar os carros no fogo, quebrar a lança. Quem Deus vai usar? Se não for você, quem Deus vai usar? Quando? É agora. Começa já. É agora. É nesse exato momento. Começa aí agora. Dizendo: Jesus, a minha vida está servindo para quê? Eu não vou te perguntar não. Se pergunte você mesmo, meu irmão. A sua vida está servindo para quê? Você tem orado? Você tem buscado? Ou você é um telespectador? Você tem lido a Bíblia? Você tem levado Deus a sério? Há quanto tempo você está na igreja? Há quanto tempo você conhece esse tal Jesus? O que mudou na sua vida? Tem que mudar, meu irmão. Tem que mudar, irmão. Tem que mudar. Tem que mudar, meu irmão. Tem que mudar. Tem que mudar, meu irmão. Com pouco tempo que eu havia me convertido, eu saí pregando em várias igrejas. Em pouco tempo de conversão, eu já dava aula para aqueles que me levaram para a igreja. Sabe por quê? Porque a Bíblia é a verdade. O Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A nossa vida tem que ser expressiva. Senão, sou que nem um Ananias, que nem Safira, que nem Simão mágico. Fico olhando para as coisas. Ah lá, fulano está pregando, fulano está fazendo, fulano está acontecendo. E eu estou de braços cruzados? Deus quer contar conosco, mas se nós não certas coisas, Ele não pode contar. A palavra tem que estar nos nossos lábios, no nosso coração, e ela tem que sair para fazer o seu efeito. Você quer falar? Você quer ser um instrumento de Deus? O que impede? Se Deus quer que você seja. O que impede? Se Deus está projetando para que você seja, o que está impedindo? Por que você está tímido? Ainda não tem fé? Tem que ter. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. O que impede que você se levante? A gente tem que ter cautela para falar, porque a gente não pode ofender os outros, né? Siga Jesus. Ele chamou de hipócrita, chamou de mercenário. Os judeus, guardião da lei, ele disse que tinham por pai o diabo. Seja que nem ele, ofenda quando tem que ofender, e fale manso quando tem que falar. Ele falou: mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Falou manso. Mas quando chegou diante dos escribas e dos fariseus: hipócritas, por que me tentais? De quem é essa esfinge? De César. Ah, é de César. Do outro lado tem a esfinge de Deus? Não. Então, lá é a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, meu irmão, não vamos cair no erro de nos tornar um crente frio e fraco, sendo um telespectador da obra. Aqui a nossa luta é para não pararmos, e Deus nos tem dado esta graça. Às vezes a igreja pode estar cheia de pessoas, todo mundo sentadinho, e ser uma igreja inútil, que nem tem tantos por aí. Nós queremos fazer diferença. Você quer? Nada impede então, porque Deus também quer. Ele está do seu lado, Ele está trabalhando pela sua vida. Então, meu irmão, esta é a nossa grande luta e batalha. E até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos dizendo para Deus: Deus, usa a minha vida. Deus, usa as minhas mãos. Deus, usa a minha boca. Deus, me abre as portas e eu te prometo não ser um covarde. Deus, me abre as portas e eu te prometo falar a tua verdade. Eu ouço do Senhor e proclamo.
doa em quem doer. Você quer? Então receba, meu irmão, em nome de Jesus, porque Deus também quer. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.